Vai ser gravada? Vai. Aqui, agora vocês me pegaram fazendo o sinal. Está aberto os nossos trabalhos de hoje, não é? Mais uma live do Corém Atualiza, não é? E é com muita alegria que eu apresento para os colegas que estão nos assistindo a professora Carla Crozeta Figueiredo, doutora e mestre de enfermagem, especialista em gestão em saúde, professora adjunta da Universidade Federal do Paraná, vice-líder do grupo de pesquisa em políticas de gestão e práticas em saúde, coordenadora do projeto Gestão de Equipes de Enfermagem Fortalecendo Lideranças para o Futuro. Aprovado. Isso é um mérito que não poderia ser de outro grupo, que não de um grupo que você é vice-coordenadora, de acordo com a CAPES e COFEM, para o apoio ao programa de mestrado profissional, né? Eu aqui me atrevo a dizer, né, eu conheço a Carla desde aluna, é sinal que eu estou ficando velhinha, mas todo esse potencial, ela já mostrava isso enquanto aluna e só se consolidou no momento em que ela se torna uma grande pesquisadora, não é? E que tem abrilhantado a formação dos nossos alunos na Universidade Federal do Paraná e colaborado barbaramente com o Corém Paraná, principalmente na área de protocolos. Muito obrigada, professora, é uma honra tê-la conosco e eu fico muito feliz de ter conhecido você quando não era mãe, né, que agora já é mãe de 2 bebês, a coisa mais linda desse mundo, mas eu conheci ainda namorando esse maridão, né, que hoje está aí contigo, né? Obrigada, viu, professora? A Cleide é uma história também bem legal, né? A Cleide se apresentou logo no início da gestão como uma colega e eu a conhecia pelo sobrenome de um professor da Universidade Federal do Paraná, não é? E aí tive a honra, por meio desse sobrenome, a gente juntou uma coisa com a outra e aí eu tive a honra de conhecer a Cleide, que hoje é mestranda em enfermagem da UFPR, pesquisadora no projeto de pesquisa da UFPR, o mesmo da professora Carla, que é a orientadora dela, a liderança do enfermeiro, no gerenciamento de crise na Covid. Atenção, gente, que é assunto que a gente não abordou em nenhum momento aqui. A questão de gestão de crise, a gente trabalha muito isso, estamos aprendendo a trabalhar isso na gestão. No próprio Corém nós temos um comitê de crise aqui, não é? Mas para nós da enfermagem me parece algo bastante novo, não é? E necessário da gente abordar, porque é uma situação muito diferente do que a gente está acostumada a vivenciar, não é? É membro, então, do grupo de pesquisa de políticas de gestão e práticas em saúde, colaboradora do Corém, assim quando ela veio se apresentar, perguntando se poderia colaborar com o conselho. Puxa, era uma fase tão difícil, o conselho naquele desmonte, junta interventora, se alguém bater na porta da gente e querer se somar perante uma grande dificuldade, isso não é para qualquer um. E eu disse, se tu quiseres nos ajudar, és muito bem-vinda. Aliás, todo e qualquer inscrito é muito bem-vindo, né, quando se predispõe a construir, não é? E a Cleide não foi diferente, então ela se somou a nós, já como colaboradora, tanto no grupo de trabalho de qualidade, comitê de instrução de processos éticos. Nós chegamos aqui desde a primeira gestão com mais de 300 processos éticos parados, não é? Foi uma grande ousadia nossa em termos que nos apropriar da temática, que isso a gente não aprende no colégio, nem na escola, nem no curso de enfermagem, muito menos na pós-graduação. Tivemos que nos apropriar para começar os julgamentos, né? Então a Cleide teve um papel extremamente importante como colaboradora, parceira. Obrigada, Cleide, que feliz que eu fiquei quando vi teu nome selecionada, que era uma coisa que tu querias tanto, sim, né, no mestrado. E aí vou puxar a brasa pro assado da professora Carla. Mais feliz ainda fiquei quando eu vi que a orientadora era a Carla, né? Então, muito bem-vindas as colegas. Nós combinamos, para quem está nos escutando, eu vou me afastar um pouquinho para ela ficar mais à vontade, eu estou com a janela aberta, estou com tudo aberto aqui, não é? Para eventualmente, se tu tiveres que falar sem a máscara, que não é fácil ficar de máscara o dia inteiro, como a gente está aqui hoje, desde manhã cedo, não é? Aí nós combinamos assim, a professora Carla introduz a temática,
A Carla traz para si, inclusive já vislumbrando a questão do projeto dela de mestrado, que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, e na sequência, professora, a senhora fecha, não é? E a gente, tomara que venham questionamentos, eu normalmente faço pergunta, quero avisar que eu fico prestando atenção, é um aprendizado eterno com os nossos convidados, e se não tiver pergunta dos colegas, eu provavelmente faço. Sejam muito bem-vindas e eu passo a palavra, então, para a professora Carla. E deixo um pouco mais à vontade a Cleide, tá bom? Boa tarde a todos. É uma satisfação, né, ao receber esse convite, poder estar aqui, ainda aqui na sala de casa, né, diante do distanciamento, do trabalho remoto que a gente vem desenvolvendo aí na universidade desde o mês de março. Então, é uma satisfação participar desses momentos, né? O Corém Atualiza não parou mesmo, né? Nesse momento de crise aí que a gente está vivenciando, né? Em virtude da pandemia. Então, é uma satisfação. Tenho um carinho enorme por você, Simone, né? Agradeço muito as suas palavras, inclusive pelo incentivo, né? Sempre que a gente se encontra. Você sabe que você tem um carinho, eu tenho um carinho muito especial por você, né? E especialmente por você ter acompanhado a minha trajetória. Falar desse tema hoje, né, junto com a Cleide, também é uma satisfação, né? Foi um encontro de almas, né, Cleide? Porque talvez a gente não se encontraria, né? A Cleide foi um presente do mestrado, talvez a primeira intenção não era que fosse nesse tema, nem nessa linha, né, de condução da pesquisa. Mas a vida faz seus contornos, né? E a gente se encontra e foi uma grata surpresa também. Tem sido aí uma jornada de troca muito bacana, né? Muito gostosa, muito prazerosa. Então é um prazer estar aqui com você também. Para começar a falar desse tema, eu acho que é importante a gente resgatar algumas questões que nos provocaram, né, a trazer essa temática à tona numa pesquisa que vai envolver aí diferentes instituições do estado do Paraná. Então, acho que fazendo uma contextualização geral, né, o COFEI, né, ele tem desde 2016 um acordo com a CAPES. A nossa primeira turma, acordo CAPES-COFEI, foi em 2017, né, ela concluiu ano passado, 2019. E a iniciativa do COFEI é muito interessante porque ela traz financiamento para os programas de mestrado profissional, entendendo que a qualificação do mestrando profissional pode agregar, né, e disseminar esse conhecimento para a prática, uma vez que o pré-requisito para ser um mestrando profissional é ter prática em enfermagem, né, nos diversos cenários de atuação do enfermeiro. Então, a gente já teve aí o alcance de diversos produtos muito interessantes, de grande impacto na prática, né, ao longo da nossa trajetória do programa de mestrado profissional, que hoje é prática do cuidado em saúde, e a gente não deixa de fazer a interface também com o programa acadêmico, né, que a gente chama de PPG, que é o Programa de Mestrado e Doutorado Acadêmico em Enfermagem da UFPR, o qual a Cleide está matriculada. Então, na ocasião, em 2019, quando abriu um novo edital, né, que para nós na universidade é o segundo edital que concorremos, né, para o financiamento das vagas do mestrado profissional pelo acordo CAPES-COFEI, nós pensamos então em que projeto, né, poderia ser submetido. A universidade submeteu 2 projetos, um deles, esse edital, ele permitia 2 eixos temáticos diferentes, né? Um deles era a SAI, que foi o mesmo eixo temático do primeiro edital, que foi em 2016 para 2017. Esse edital nós também recebemos 10 vagas, só que essa turma ela é fora de série. Ela vai ser conduzida pelas professoras do programa em Rondônia, tá? Então a gente não vai ter, né, mestrandos em Curitiba estudando, a gente vai levar o programa para Rondônia, o que também é um grande desafio e é muito interessante. A coordenação desse projeto é da professora Letícia, que é também coordenadora do programa, né? Aqui para Curitiba, ou seja, a turma da sede, nós fizemos a proposição, então, de um projeto que vinha ao encontro de algumas inquietações, né? Já em 2018 para 2019, né? Quando a gente começa esse movimento do Nursing Now, quando a gente vê diversas ponderações da OPAS e de outras agências internacionais, né, chamando o protagonismo da enfermagem,
mostrando que a enfermagem é a espinha dorsal dos sistemas de saúde, pontuando que o acesso ao sistema de saúde, na maior parte das vezes, ele é feito pelo profissional de enfermagem. Então, o primeiro contato que o nosso usuário, o nosso paciente tem com o serviço de saúde é com a equipe de enfermagem. E aí, esse desafio do protagonismo da enfermagem nos trouxe aí algumas inquietações que a gente optou, então, por trazer e descrever, né, em formato de projeto de pesquisa. E o projeto de pesquisa, então, que nós elaboramos para esse edital CAPES-COFEN, a gente intitulou Gestão de Equipes de Enfermagem, Fortalecendo Lideranças para o Futuro. Justamente porque o desafio que a OPAS nos traz, em relação especificamente às ações estratégicas para o fortalecimento da profissão enfermagem nas Américas, um desses eixos é a liderança. Né? Então, a liderança como ação estratégica, de que o enfermeiro, de fato, precisa se empoderar, ele precisa transparecer a sua prática, porque o fazer a gente já tem, né? A gente tem aí inúmeras demandas e quem está na linha de frente sabe melhor do que eu todos os desafios que são vivenciados diariamente, né? É mais ou menos como o ditado popular diz, que é matar um leão por dia, né? Porque justamente vencer esses desafios, tanto pessoais, né, como no contexto dos serviços de saúde, em relação à demanda, em relação a insumos, em relação a diversas questões, né, que impactam diretamente no trabalho da equipe de enfermagem. Então, essa proposta, ela traz, então, né, esse desafio da gente pensar a liderança do enfermeiro para a gestão de equipes. Que dentro do contexto da gestão de equipes e da liderança, todas as competências gerenciais do enfermeiro vão ser postas em prática. Né? Então, ele é um projeto que abarca questões transversais, né, ao longo do seu desenvolvimento, e ele traz aí várias possibilidades. Né? O que a gente vai alcançar em termos de produto desse projeto? Nós temos, então, 5 mestrandos profissionais que iniciaram o curso na segunda-feira, né? Então, assim, é o início de turma agora. A nossa primeira reunião, né, de projeto CAPES-COFEN aconteceu ontem, então a gente está na fase de inauguração do projeto, né? Então a gente vai ter isso como produto desse projeto, tecnologias educacionais inovadoras que possam, então, fomentar o desenvolvimento, né, e o fortalecimento da liderança do enfermeiro para a gestão de equipes. Pensando nisso e pensando nessa condição que a gente tem aí de trazer sempre essa correlação entre o mestrado profissional e o mestrado acadêmico, né? A Cleide entrando no mestrado acadêmico em 2020, agora no início do ano, nós começamos a pensar em que subprojeto, né, dentro desse projeto CAPES-COFEN, a gente poderia desenvolver. E a Cleide já tinha trazido a perspectiva de trabalhar com liderança, mas não com a Covid, né, Cleide? Não. Até porque, quando a gente pensou esse projeto, né, para o edital, a Covid ainda não existia, né? Não era uma crise instalada, a gente não estava enfrentando a realidade que tem sido enfrentada hoje. E aí, várias orientações, né, Cleide? A gente se desafiou também, né, a trazer a Covid como pano de fundo, até porque é a nossa realidade hoje. Né? A gente não tem como... As nossas pesquisas acadêmicas, né, em campo, elas foram totalmente remodeladas, uma vez que os serviços já estão vivendo, né, uma situação de crise, uma situação muito conturbada. Então, fazer coleta de dados nos serviços de saúde presencialmente tem sido uma barreira. A gente não tem conseguido fazer isso, exceto algumas pesquisas que são clínicas, que têm alguma especificidade, mas as pesquisas no geral, né, na realidade da UFPR, mais especificamente ainda falando em Complexo Hospital das Clínicas, né, que é uma grande referência para a Covid, a entrada do pesquisador tem sido bastante limitada em virtude, né, da própria necessidade de distanciamento, né, e do contexto mesmo de assistência, que a gente sabe que tem sido bastante pesado. E aí a gente começou a pensar, então, que estratégias a gente poderia utilizar, né, para trabalhar a Covid de uma maneira que pudesse agregar e contribuir, né, com os serviços de saúde. Acho que esse é o nosso principal foco, né, trazer contribuição. Então, a gente delineou, né, um projeto, entendendo que o momento, né, a pandemia, de maneira geral, ela se configura uma crise. Acho que a Cleide pode falar melhor isso na sequência.
a gente pensou num projeto que se chama Gerenciamento de Crise nos Serviços de Saúde, desenvolvendo a liderança e a governança corporativa para o combate à Covid. Então, esse projeto, ele trabalha com grandes eixos, né, grandes temáticas da área de gestão, que é o gerenciamento de crise, que é um termo que na área da saúde não é tão evidente, ele é mais abordado na administração e na gestão pública de maneira geral. A liderança, que é o nosso carro-chefe, no sentido de que o enfermeiro ele é sim protagonista de todo esse processo, até por isso, talvez essa sobrecarga que a equipe de enfermagem tenha como em mente, né, e tenha sentido isso e vivenciado isso diariamente, também se deve ao papel que o próprio enfermeiro tem de destaque, né, na equipe multiprofissional para que a assistência de enfermagem possa acontecer. Então, essa liderança, ela é sim o carro-chefe desse momento que a gente está vivenciando, né? E que vai ao encontro do que o grande projeto falava, que a gente precisa fortalecer as lideranças para o futuro, e que é o Nurse Now nos desafia, que a OPAS tem trazido, então, como eixo estratégico. E a governança corporativa é o terceiro carro-chefe desse projeto, quando entende que boas práticas de governança, boas práticas de gestão e gerenciamento podem ser reproduzidas e a gente pode aprender com essas boas práticas, né? Então, quando a gente consegue descrever o processo que deu certo de enfrentamento da crise, e a gente sabe que tem muitos hospitais, né, com grandes resultados, né, e que se mobilizaram, que se articularam para enfrentar essa crise, a gente pode sim aprender com essa vivência, com essa experiência, tendo em vista aí que o pós-pandemia, durante a pandemia já tem nos desafiado, o pós-pandemia vai ser aí um grande desafio que a gente vai precisar enfrentar, né, para a reorganização de serviços. Então, a gente tem essas metas, né, esse projeto já fazendo um convite aos colegas da enfermagem, das diferentes instituições do Paraná que quiserem participar desse projeto. A gente vai trabalhar, então, com diversas metas, né? Entre elas, pesquisa, ensino, extensão e inovação. Dentro da perspectiva de ensino, a proposta é oferecer workshops sobre liderança, né? Então, a gente vai ter aí um movimento que prevê esse compartilhamento dos estudos acerca da liderança que nós estamos iniciando. A extensão, a gente vai propor um projeto de assessoria acadêmica para as instituições para o gerenciamento de crise. Então, dentro dessa lógica de um serviço aprender com o outro, que a governança corporativa aborda, a gente vai fazer essa assessoria. Então, também vai ser bastante interessante, né, ter uma gama de hospitais significativa, né, para que a gente tenha um trabalho aí mais consistente. E aí fica o convite para quem, né, tiver interesse em participar. E a inovação, trazendo, então, produtos, né, que são esses recursos educacionais, tecnológicos, né, sob liderança e governança corporativa, que a gente também vai trabalhar. Então, de maneira geral, navegando por todos esses projetos, né, e a forma como a gente tem olhado essa temática em termos da academia, em termos de pesquisa, né, extensão e inovação, a gente organizou dessa forma os projetos, né. Acho que agora a Cleide pode explicar um pouquinho melhor esses conceitos, abordar, né, essa relação entre eles, né, que eu acho que complementa, então, essa discussão. Obrigada por enquanto. Obrigada, Carla. Eu quero agradecer a vocês duas e a Simone, que está aqui ao meu lado. Realmente é um encontro de almas, como a Carla colocou. E quando eu volto para o Corém e me apresento a Simone, né, colocando a minha pessoa à disponibilidade do conselho, eu faço uma reflexão assim de que ao longo da minha saída como recém-formada algum tempo atrás, com toda a bagagem que eu construí na minha caminhada, me recordo ainda quando eu fui buscar ou apresentar o meu diploma para fazer a inscrição no conselho, né? É muito forte isso, porque é um compromisso que a gente assume com a sociedade quando se forma e enfim. Então, eu volto para cá com muita tranquilidade, pedindo esse espaço para contribuir,
porque eu entendo que é importante essa contribuição do enfermeiro, porque é um movimento, né? A gente acabou de ouvir aqui, e eu faço essa janela porque a Carla já é conhecida da Simone, nós nos encontramos e assim é a caminhada, assim é esse movimento. Outros profissionais virão, né? E conseguiremos fazer essa história continuar. E de repente eu também volto à Universidade Federal do Paraná, que é a minha casa também, foi lá que eu me formei, foi lá que eu construí os primeiros passos na enfermagem, né? E tenho já uma trajetória que eu respeito muito. E é uma alegria muito grande ter sido acolhida neste projeto. Então, quando a Carla fala não sabia, eu entrei com um projeto, com uma linha, né, pensando uma situação, e fomos presenteadas, vamos assim dizer, né? Embora esse tema hoje traz algumas angústias para a sociedade de modo todo, mas enquanto academia e enquanto enfermeira, acaba sendo uma grande oportunidade. Pouco antes eu estava conversando com a Simone aqui nos bastidores, enxergando o quão é oportuno essa temática neste momento. É um tema, o gerenciamento de risco, né, que realmente não é comum no dia a dia do enfermeiro. É muito discutido isso na área de administração, gestão estratégica como um todo. No entanto, eu acabo sempre dizendo que o enfermeiro ele está mudando de fase. Hoje, os jovens que gostam de jogos digitais, a gente sempre brinca, né? Está mudando de fase porque vem novos desafios, né? E a gestão de crise, ela traz algumas necessidades de entendimento do enfermeiro em relação ao seu papel enquanto liderança, né? Seja a liderança da equipe lá no seu posto de trabalho, seja a liderança no setor público ou privado, ele traz embutido esta responsabilidade dele entender mais aprofundadamente o que é fazer gestão, e especialmente em tempos de crise, né? Então, a importância que o enfermeiro traz para a instituição como um todo, toda essa coordenação, todo esse movimento, toda essa atenção à saúde hospitalar ou atenção básica à saúde, acaba levando o enfermeiro a tomar decisões. E tomar decisões, muitas vezes, não é tão simples. Tomar decisões quando você precisa montar uma escala de trabalho já é difícil. Quando você está diante de uma pandemia como a gente se encontra, se torna mais desafiador, né? Então, a gestão de crise, ela traz várias etapas, né? Nós temos processos para fazer a gestão de crise, né? A parte preventiva, a parte de prospecção, a parte de gestão, de entendimento do que está acontecendo, né? Falando da saúde e em termos de pandemia, hoje nós enxergamos que uma pandemia com essa dimensão, da forma como ela está exposta mundialmente, acaba trazendo para a saúde a grande responsabilidade,
né? Nós que até então nos preocupamos com a saúde humana, agora a gente tem que continuar se preocupando com a saúde humana e, ao mesmo tempo, se preocupar com os recursos, o manejo dessa estrutura, né, física. Quando a Carla fala, os hospitais estão se articulando, estão colocando, né, seus fluxos de entrada, né, suas barreiras internamente, para que o paciente se sinta seguro e haja uma segurança na assistência que ele recebe, é justamente isso, né? E quem está por trás, na linha de frente, como a gente tem ouvido, estou na linha de frente, somos nós enfermeiros, né? Em maior ou menor exposição, em maior ou menor eixo, né? Eu estou trabalhando para que o meu serviço aconteça e que os cidadãos que vão receber a minha assistência esteja acolhido com a devida segurança, né? É uma crise transfronteirista. Já foi falado inúmeras vezes que o Brasil ele é um país continental, né? No sentido de que você tem uma população numerosa e há uma articulação, uma necessidade em termos de crise, né? Gestão de crise durante uma pandemia, e é isso que é o grande desafio do nosso projeto, fazer com que as lideranças estejam devidamente articuladas, devidamente convergentes, e isso não é tão simples. Quando a gente se depara com algumas questões políticas, né? Algumas questões que são características de um ou outro espaço, né? De um ou outro estado, município, da região, e aí começa as divergências. Então, a crise, gerenciar a crise é principalmente entender em que papel nós vamos contribuir enquanto enfermeiros. É enxergar, é conhecer a população, é conhecer o seu perfil populacional. E aí eu faço um retorno, né? No início desse ano, quando eu ainda estava escrevendo o projeto para me candidatar a essa oportunidade do mestrado. A gente já havia boca pequena falado, né, que a Covid-19 já estava aparecendo. Em setembro do ano passado, a ONU já tinha alertado que exatamente há um ano atrás, o quanto o mundo estava preparado para uma crise que envolvesse a saúde pública, né? E aí eu começo as reflexões. Vem janeiro, começa o nosso Ministério da Saúde dizer sobre declarar a emergência de saúde pública, né? Vem o carnaval, vem uma série de negações, e aí começa a necessidade do enfermeiro entender o seu papel até politicamente, em termos de conhecer o que está acontecendo. Se nós formos fazer uma linha do tempo de tudo que aconteceu de janeiro até agora, até hoje, nós vamos nos deparar, e isso já foi exaustivamente falado por várias pessoas, várias autoridades, né, nós que acompanhamos, a quantidade de leis, decretos, resoluções, normas reguladoras que saiu nesse interim, né? E aí começa a nossa trajetória lá em março, com a publicação da ONU de que era sim uma pandemia. E aí começa onde foi o primeiro caso, como vamos gerenciar isto, abre-se hospitais de campanha, cada estado
teve a sua conduta, cada estado se deparou com a sua realidade, né? E quando nós fazemos essa leitura por todo esse histórico, uma coisa que me deixa muito tranquila, feliz, se é que eu posso usar essa palavra, mas pelo menos satisfeita, é de olhar que de todas as medidas que foram definidas, o nosso estado ele cumpriu todas as etapas, né? E a gente tem um olhar assim um pouco mais crítico e falando pro todo, de que ainda temos muito a avançar, por exemplo, na segurança pública, em termos de crise mesmo, porque alguns estados têm um pouco mais de esforços, outros menos, e isso às vezes impacta na questão da contenção, da multiplicação, em termos de aglomeração. E aí eu faço a seguinte reflexão: gerenciar uma crise pandêmica, quando as medidas cooperação, distanciamento social, higienização das mãos, né? Nós precisamos ter o apoio da população, porque cada um faz também o seu papel de gestor de crise. Quando você faz a escolha, né? Eu estou aqui falando para vocês com toda a segurança que o Conselho nos garante em termos de exposição, né? E a Carla está na casa dela, né? Fazendo o acompanhamento, contribuindo conosco, para que a gente possa ter a garantia dessa segurança. E assim o que está acontecendo no momento. O gerenciamento dessa crise, cada um de nós tem essa necessidade de articular, de perceber, de saber qual é o meu papel. E aí, falando um pouquinho do enfermeiro, que eu convivo com muitos enfermeiros, não só porque eu sou enfermeira, mas porque eu me envolvo em muitas frentes, e tenho muitos colegas especificamente na linha de frente, e o papel que eles assumem em fazer essa educação, né? Em amenizar a dor do paciente que foi acometido por uma Covid e que volta para o seu domicílio educado para que ele possa se reabilitar. E também o quanto isso impacta, né? Quando a gente fala em projeto, quando a gente fala em transparência, quando a gente fala em política, o quanto isso impacta no cotidiano do usuário do serviço de saúde, que é o nosso principal papel, nosso principal foco, né? É o objeto do nosso trabalho, né? Quando a gente vê os riscos que essa população está envolvida, os impactos que essa crise gerou para a sociedade como um todo, né? E o quanto a liderança deve tomar a decisão, né? Nessa trajetória, não só o distanciamento social, mas regionalizadamente, algumas autoridades ou algumas lideranças acabaram tendo que tomar decisões de limitar ainda mais acesso às pessoas a determinados lugares, a determinadas situações. Ao mesmo tempo, isso traz outros tipos de riscos e outras necessidades de gerenciamento de crise. E a gente acaba tendo determinantes sociais, né, econômicos, que vão influenciar diretamente nas tomadas de decisões. Então, a liderança ela precisa ter isso muito claramente, para que ela possa se articular,
ter convergência naquilo que ela está propondo, né, junto à sua rede de apoio interna, regional, municipal, estadual, para que a gente possa fazer com que todas essas frentes de atuação consigam atingir o seu principal objetivo, que é manter a segurança do paciente, que é manter a qualidade da assistência do paciente e, acima de tudo, também preservar a equipe de saúde, que está lá pronta, com o seu fluxo de entrada no hospital ou nas unidades de saúde, para que possam garantir. E aí a gente pensa também no que legado essa pandemia vai deixar para nós, né? Porque todas as mudanças que nós precisamos, acabou que nós nos obrigamos a mudar hábitos, né? A ter outras escolhas, a estar disponível para a inovação, a utilizar mais a tecnologia, que muitos não achavam que não precisava de muita tecnologia, por qualquer razão que seja, e hoje não tem quem não use a tecnologia, seja para fazer uma compra no mercado, né, Carla? Seja para fazer... então, não é só o aplicativo para transporte, que a gente estava já habituado, hoje mudou toda a nossa rotina. E isso gera efeitos para a população, né? O quanto a população ela pode também estar presa, limitada no seu espaço, né? O quanto ela tem condições sociais de se isolar, né? O quanto ela pode se privar de um trabalho quando ela depende desse recurso para se manter com um mínimo de dignidade, né? Então, todas essas questões perpassam na cabeça da liderança, né? E especificamente da responsabilidade do enfermeiro que está recepcionando esses casos, gerenciando da melhor maneira possível os seus insumos, a sua equipe, capacitando, porque a gente tem que entender também que gerenciar riscos, gerenciar uma crise, entender sua população, saber quem são seus pacientes de risco, né, para que possa fazer um trabalho de prevenção com eles, quem está já acometido pela doença e perpassar por todas as demandas naturais. E a gente ainda tem que lembrar que esse enfermeiro, ele estará com a missão de reduzir os casos, reduzir ou controlar os casos crônicos, porque a população não está apenas com uma única doença no mundo. As outras doenças continuam aí, continuam se manifestando, né? Os hipertensos, os diabéticos, os acidentes continuam acontecendo, né? As necessidades físicas, fisiológicas, o bem-estar, né? O processo de saúde e doença continua acontecendo, as pessoas continuam precisando de ir ao médico, de controlar sua saúde como um todo. E no meio disso, nós temos, enquanto enfermeiros, que entender esse processo. Eu termino aqui a minha fala dizendo assim, este é o grande momento, a grande oportunidade do enfermeiro se perceber como potencial gestor, e não precisa entender que eu vou ser o gestor macro, né? Vou ser um secretário de saúde, vou ser um ministro, né? Não estou nem falando disso, mas quando eu sempre repito isso, quando eu, enfermeiro, me enxergo como diretor do cuidado,
como diretor do cuidado, eu consigo, ou pelo menos eu dou o primeiro passo para entender o meu processo de trabalho nas dimensões que me compete, que é no ensino, na pesquisa, no administrar, no gerir politicamente, no assistir o meu paciente. E aí a gente consegue, quando entendemos isso, nós conseguimos dar o primeiro passo para sermos líderes que gerenciam crise, porque o legado que esta pandemia vai deixar para nós, enquanto enfermeiros, enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, é indescritível, né? Eu ainda não tenho noção do que nós vamos desenvolver aí no decorrer. Esta é a minha percepção. E em termos de projeto, eu quero reforçar aí o convite, né, para os nossos parceiros. Nós já temos alguns parceiros no projeto e que nos procurem para que a gente possa caminhar, trilhar esse caminho, né, que vai ser bastante construtivo no decorrer aí desse novo momento. É isso. Acho que pelo que você comentou, né, Cleide, o que eu queria reforçar, né, que essa crise transfronteiriça, que é um conceito que a gente está utilizando, né, para entender, né, toda essa crise, para mostrar o que traz o gerenciamento em si, né, ele extrapola o âmbito da saúde, né. A crise em si, ela envolve elementos muito maiores, né, inclusive econômicos, sociais, legais, né, para muitas coisas a gente não tem respaldo legal, porque é uma situação nova, né. E o gerenciamento de crise, eu acho que o que fica para nós assim como mais evidente é que ele envolve prevenção, preparação, resposta e reconstrução. Então, de certa forma, assim, nós estamos ainda no momento de preparação e resposta, né? Nós estamos ainda no auge da pandemia, né? Infelizmente já se passaram mais de 6 meses, né? Desde quando o Brasil reconheceu a situação pandêmica de relevância, né, internacional, e ainda a gente, no Paraná, né, nós estamos ainda no transcorrer da pandemia, né? E quando a gente pensa em reconstrução, é justamente isso que você traz, né? No sentido de que a gente precisa pensar no pós-pandemia, precisa pensar em como os nossos serviços vão se reconfigurar, uma vez que as redes de atenção foram remodeladas, os fluxos dos serviços foram revistos, né? Muitas práticas que para nós eram habituais foram totalmente modificadas em virtude de uma necessidade muito mais evidente, que é a segurança, né? Como você trouxe, no sentido até de contenção do número de casos, né? E prevenção da propagação desse vírus. Então a gente precisa sim pensar nessa reconstrução, né? Ela não pode nos pegar de surpresa, assim como a pandemia nos pegou, né? A gente tem um certo tempo de preparo, né? Até porque o primeiro caso foi em 2019 e só em março a gente teve aí uma lacuna de uns 3 meses para pensar, ainda numa visão muito negacionista, né? Que tem sido aí uma realidade posta para nós, perceber que a pandemia chegou, né? E que agora a gente teria que responder a ela, né? Então, por que já não pensar na reconstrução desde já para não ser pego novamente de surpresa? Essa é uma grande questão que a gente precisa pensar. Outra questão importante é que a maior parte das vezes a literatura traz que as pessoas a gente entende todos os atores, né, da sociedade, tanto a população como o próprio profissional, se a gente trouxer esse conceito para a área da saúde, que a gente espera que um líder tome as decisões por nós. Espera que esse líder faça tudo o que seja necessário, né, para resolver essa crise. Na história, a gente já tem registro de várias crises, inclusive na saúde, né? Essa da Covid-19 é a mais intensa, né? A que trouxe mais impacto, digamos assim, desde a gripe espanhola, né? Mas a gente já teve outras situações até catastróficas em alguns países, né?
e que essas crises foram sim geridas e houve uma preparação, uma reparação, uma reconstrução, né? E esperar que alguém tome a decisão pela gente, de certa forma é mais cômodo. Mas esse referencial, ele nos desafia a pensar justamente o contrário, que é o que você trouxe, né? De que todos temos ação, né, e responsabilidade diante desse gerenciamento de crise. Todos nós carregamos dentro de si o espírito de liderança que pode conduzir algum processo, mesmo que ele seja micro, né? Mesmo que seja assim, para um paciente, mesmo que seja garantir um dia de trabalho, né? Que melhore o processo de algum elemento desse contexto maior que é o serviço de saúde, que é o sistema de saúde. Então, a nossa inquietação é justamente pensar esse gerenciamento de crise e a liderança e a governança corporativa como elementos que desafiam a todos, inclusive o paciente, né? A responsabilidade que ele tem como ator social desse sistema e dessa possibilidade de propagação, e o nosso papel profissional como educadores, né, que você também trouxe no sentido assim de alertar a população, de fazer essas construções teóricas, né, e de informação para a população, faz parte desse gerenciamento de crise também. Agora, o que me chama muito a atenção quando a gente pensa na história da enfermagem. Quando Florence, né, impossível não falar de Florence pensando na história de enfermagem, deu esse nome à profissão e caracterizou a enfermagem como sendo enfermagem, foi no momento de crise. Uhum. Ela estava na Guerra da Crimeia, né, todos nós sabemos dessa história, ela trouxe mecanismos e processos extremamente inovadores à época, né? O que a gente chama hoje da teoria ambientalista que ela trouxe, né? De mudar a configuração do ambiente, de ter algumas preocupações que antes eram banais e que hoje são incorporadas inteiramente na nossa prática profissional, elas surgiram no momento de crise. Aí uma segunda questão a se pensar é que o ano de 2020, que alguns dizem que eu sempre brinco com isso, né, que alguns dizem que a gente precisa cancelar, sim, né? Sim. Ele é o Ano Internacional da Enfermagem, né? Ele diz que a enfermagem precisa desse reconhecimento profissional, é o bicentenário de Florence e a gente está vivendo uma crise novamente. E aí, assim, essa sobrecarga, toda essa dificuldade, né? Por um lado, a gente tem a dificuldade vivenciada pelos nossos colegas que estão na linha de frente, né? E por outro lado, a gente tem palmas na janela, a gente tem o reconhecimento do profissional como herói, mas que não garante nenhuma mudança para nós em termos de profissão, em termos de reconhecimento social, de visibilidade, de salários melhores, de jornada de trabalho melhor, né? E como que a gente lida com isso? Será que novamente depositar, né, essa esperança em alguém resolve o problema, ou eu também preciso, como enfermeira, me mobilizar e correr atrás dessa visibilidade toda? Quebrar um pouco desse estigma ou desse senso comum da visão do profissional de enfermagem ainda na subalternidade, ainda no fazedor, né? E não mostrar que nós temos liderança, que nós temos competência, que nós temos formação acadêmica, científica para isso. E isso eu incluo a equipe de enfermagem como um todo, que tem cursos de qualificação, que faz muitas vezes especializações para estar atuando. Então, não somos profissionais leigos, né? Não somos profissionais que estamos no campo simplesmente para atender lá como na Guerra da Crimeia, em troca muitas vezes do aposento, né? Do descanso, da alimentação. Nós estamos sim como profissionais e nós precisamos desse reconhecimento. Então, acho que essa crise, ela vem para nos desafiar também a postura profissional que nós assumimos diante dela. Esperar que o outro me reconheça, se eu mesmo não me reconheço, né, como diz o Leandro Carnal, é impossível. Então, acho que esse gerenciamento de crise, ele tanto faz parte da ação que nós temos em relação aos serviços e o preparo, né, e a retaguarda que nós temos para atender essa população, mas também trata sobre nós, né? E essa reflexão ela é necessária. Hoje eu recebi um material, um estudo, eu até faço o convite para quem tiver interesse, um estudo bastante detalhado que o Comitê de Crise da Covid da UFPR fez, com o levantamento de vários estudos, né? Não pegou um único estudo, mas diversos resultados, né, de pesquisas e levantamentos epidemiológicos.
e a conclusão é que o nosso índice de transmissão ainda é muito próximo, igual ou muito próximo de 1. Isso diz que nós temos uma certa estabilidade em relação à pandemia no estado do Paraná, mas que a flexibilização das medidas de isolamento é absolutamente perigosa. Então, acho que de tudo isso que a gente ainda está vivendo, né, não temos ainda a perspectiva de uma redução de casos. A gente tem estabilidade, não é talvez mais uma curva, mais uma reta, mas a gente precisa ainda se manter firmes, né, no isolamento, em todas as medidas que a gente sabe que são necessárias, né? A gente precisa contornar isso, né, e usar essa ferramenta, né, que o gerenciamento de crise nos desperta aí a mobilizar e estudar, né, ao nosso favor, e participar desse gerenciamento de maneira consciente, sabendo que estamos desenvolvendo, e eu falo pelos profissionais da linha de frente especialmente, um belíssimo trabalho, né? Isso reafirma o que eu iniciei falando, que a enfermagem é sim a espinha dorsal dos serviços de saúde. Sem a enfermagem hoje, o enfrentamento dessa pandemia seria muito pior. Sim. Então, vamos nos fortalecer, vamos, né, continuar firmes, agradecer, né, ao profissional que está lá na linha de frente pelo belíssimo trabalho que tem feito, e vamos contornar essa crise. Acho que esse que é o nosso ponto principal. Eu entendo que quando a gente enxerga esse momento como um momento que tem se falado, um momento histórico, né? Bicentenário de Florence, vem a campanha Narcinal, vem esse reconhecimento, né? Ou esse fortalecimento da enfermagem enquanto liderança no início do ano, e no meio disso acontece essa pandemia. Quando você fala que a enfermagem ela não é mais aquela enfermagem de 200 anos atrás subserviente, é uma enfermagem que está cada vez mais preparada para ocupar seus postos de trabalho, independente da linha, então é necessário todos nós enfermeiros assumirmos esse protagonismo no sentido de o que eu estou fazendo para que essa transparência em termos de conduta, em termos de oportunidade, apareça para que nós possamos desenvolver e fazer a mudança, né? Aproveitar esse momento de crise para transformar essa enfermagem que está hoje e as que estão se preparando aí na academia para novos profissionais, os futuros líderes. A gente tem pergunta, professora. Eu olho por aqui, Flávia. Ó, muito legal. Já agradeço de antemão aos colegas que estão participando. A Luciana Serena, ela pondera assim: a pandemia nos obrigou, enquanto enfermeiros, a nos atualizarmos na questão tecnológica, né, o parque tecnológico, mas evidenciou que o cuidado integral se perpetua com conhecimento técnico, gestão e humanização. Ah, que lindo, Luciana. Sem dúvida. Já é lindo ouvir vocês duas, aí vem uma colega e faz esse reforço, né? Nós precisamos de enfermeiras com esse tipo de entendimento da profissão, né? Aí a Lau Santos, e aqui eu acho que tem muito da academia, a professora, é uma ponderação também que ela faz. Puxa, muito fala-se sobre articulação, mas na prática eu percebo que é muito difícil a aplicação, pois as universidades, no geral, pouco abordam situações práticas, tipo passo a passo, né, de como que a gente se articula, não é? Ela comenta que ela teve acesso a instruções sobre encantamento de clientes, por exemplo, na área de comércio. E percebi que talvez essa deva ser um ponto estratégico a ser abordado e ensinado para nós, enfermeiros, né? Trabalharmos esse encantamento, não é? Encantamento também na enfermagem, cliente, paciente. Encantar a sua equipe, nossa, que bárbaro! Encantar a sua equipe e a sua gestão, de forma a alinhar os objetivos com todos os agentes que têm a capacidade de gerar
as mudanças necessárias. Bárbaro, nossa. Perfeito. Perfeito. Vamos anotar essa sugestão para os workshops e já fica, né, o convite aí para a gente trabalhar, né, nessa linha, fazendo essa ponte entre a academia e a prática. Muito legal. Que é um objetivo muito nosso também, fazer essa interface, né, para que a gente possa conhecer e fazer essa articulação. É muito sensível o que a colega traz e pertinente acima de tudo, né? Estamos atentos, a ponderação é interessante. Lau, eu não te conheço, Lau, só estou lendo aqui pelo nome, mas sinta-se convidada, sabe, a participar dessa iniciativa. Eu comento, como foi muito bem abordada a temática, mas assim como tudo foi readequado, os planejamentos, etc, o Corém não foi diferente. O Corém Atualiza tinha um desenho eu penso que a gente colaborou um pouquinho para esse encantamento sobre a temática, apesar que a formação da Cleide já chamava esse tipo de assunto, né? Já trazia esse tipo de assunto, mas a Cleide era a pessoa responsável pelos seminários que iríamos fazer, não é? No Paraná como um todo, principalmente via subseções, não é? Para estarmos abordando a questão de liderança. É muito fácil falar de liderança, por favor, liderança não é só enfermeiro, técnico de enfermagem é líder, auxiliar de enfermagem também é. A gente fala muito do enfermeiro, nursing now, não é? Enfermagem agora, Brasil, esse ano bicentenário de Flórida, porque nos outros países não existe a figura do técnico de enfermagem e do auxiliar. Existe o enfermeiro, nível 1, nível 2, nível 3. Então, não sintam-se jamais esquecidos por nós, porque a gente está falando mais do enfermeiro. Não, é pelo fato de estar embutido nessa questão dessa fotografia dos outros países, e no caso específico de mestrado, não é? Mestrado e doutorado, realmente é direcionado ao nível superior, é só por isso. Até porque a professora Carla sabe, bem como a Cleide, quem carrega o Sistema Único de Saúde com certeza, são os técnicos de enfermagem, é um montante maior, né? Para nossa tristeza, nesse período da pandemia, quem é que mais deu a vida perante o cuidado? Os técnicos de enfermagem. Eu acho que na nossa listagem de mais de 20 colegas, é algo que a gente se engasga para falar, nós temos dois enfermeiros, né? O restante são colegas técnicos de enfermagem. Me marcou demais o último óbito do colega com 28 anos de UTI. 28 anos de UTI, não é? Na linha de frente uma vida inteira, e feliz e acolhedor estava prestando atenção, assistência aos pacientes da Covid, não é? Então, esse tema, professora Carla e Cleide, encaixa totalmente com o que nós vínhamos visualizando, principalmente nessa última gestão. Tínhamos prometido, confesso, que mexeríamos com essa temática para esse ano, não foi possível, mas eu penso, não é? Na hora de passar o plantão, né? Sejam bem-vindos, eu aproveito a oportunidade, trabalhem bem a campanha, não é? Ainda não foi homologada as chapas, estamos aguardando o próximo edital, mas sintam-se sempre, todos muito bem acolhidos, desde que o respeito seja mantido. E aqui eu faço um destaque no sentido de que, ao falar mal do Corém, não é? Vocês não afetam a mim ou o plenário, mas vocês afetam uma categoria, ok? Então, cuidado com as palavras, cuidado com as insinuações, não é? Isso é muito importante, é muito bem-vinda, né, a campanha, boas propostas, novas lideranças, como o tema está trazendo para nós, é tudo o que a gente quer. Mas, por favor, não percam a essência, né? A gente fala tanto de humanização, não vamos perder essa essência também num processo eleitoral. Concordo com a professora Carla e com a Cleide, tivemos sim, professora, essa questão de lideranças, nós temos lideranças. Puxa, coincidentemente, em plena pandemia, em pleno desafio maior, né, nós estamos com 2 enfermeiras em cargos estratégicos.
Nós temos uma enfermeira na Secretaria Municipal de Saúde, a Márcia Sulac, temos uma enfermeira na direção como diretora na Secretaria do Estado do Paraná, na parte de vigilância e atenção não básica. São enfermeiras que estão trabalhando, que são dirigentes dos comitês operacionais de emergência, que estão trabalhando com tudo isso que a Cleide falou, normas, decisões, resoluções, apoiam a construção de um decreto. Então, gente, é muito importante. Muito importante, a linha de frente, ela é pesada, tem todo o nosso reconhecimento, vocês não tenham dúvida disso, né? Agora, somos todos partícipes dos desafios que a nossa profissão nos impõe, porque quem tem me acompanhado, tem me escutado, provavelmente até já enjoou, né? No que diz respeito que a pandemia, além de um grande desafio para todos nós, ela tem sido sim uma vitrine no que diz respeito às mazelas da própria profissão, no que diz respeito à questão trabalhista, condições de trabalho, local de descanso, salário, etc, etc. Não é à toa que nós estamos batalhando, trabalhando, não é hoje, mas mais do que nunca, nesse momento, junto a deputados e vereadores, visando projetos de lei que apoiem esse trabalhador, não é? Então, nós estamos atentos, não pensem que a gente está... Eu, como enfermeira há 40 anos, não estou mais na linha da frente, sou até grupo de risco agora, né? Que barbaridade, em plena pandemia, eu não posso estar lá porque eu sou grupo de risco, não é? É meio um pouquinho frustrante, mas a gente está aqui, gerenciando, aprendendo a questão de gerenciamento de crise, seja na gestão, né? Vocês vão, não tenham dúvida, quem vier receber o conselho, recebe um conselho redondo no que diz respeito a todos os desafios que nos foram impostos há 2 gestões atrás, não é? Então, é mérito? Não sei, é obrigação. Eu vejo que isso é obrigação, temos obrigação, nós abraçamos uma profissão que assiste, uma profissão de risco e que nos coloca, sim, frente ao cuidado. Temos que nos cuidar. Quando a Carla fala da prevenção, da resposta, da reconstrução, não tenho dúvida, é uma reconstrução do serviço, é uma reconstrução dos processos de trabalho. Me atrevo a dizer, professora, que até uma reconstrução nossa, que a gente está eu tenho ouvido muito o pessoal da saúde mental, a gente está de face a face conosco, né, nesse isolamento ou distanciamento social. E nem sempre isso é fácil, ficar somente conosco. Se me permite complementar, né, eu acho que sobre as mazelas, né, não tenho dúvida de que até esse momento ele descortinou muitas dificuldades e muitas situações que a equipe de enfermagem já enfrentava, né, como o dimensionamento de pessoal, que é um grande nó dos nossos serviços, como a falta de descanso, né, do espaço adequado para isso, a própria sobrecarga de trabalho. Então, acho que são questões que só se projetaram, sim, né? Elas apareceram, elas foram desveladas em virtude de uma crise. E aí acho que a gente tem que utilizar isso, né, ao nosso favor, né? Quando você fala assim da questão política, né, de deputados, vereadores, os pleitos que nós temos em relação aos projetos de lei, né, de 30 horas, de piso salarial mesmo, né? Então, acho que o que nós estamos vivenciando hoje é mais uma justificativa para os nossos direitos, que para nós são muito visíveis, mas que para uma sociedade ainda precisam ser transparentes, né? Precisam ser mostrados e projetados. Então, eu arrisco a adotar, né, um olhar muito mais otimista para essa crise, mesmo diante de todas as dificuldades. Eu sei que são muitas, né, o número de óbitos que a gente tem acompanhado, isso para mim tem sido talvez o maior nó, né, é uma dizimação da população essa pandemia, né, de fato, mas eu acho que no pós-pandemia, quando a gente pensa em reconstrução, esse olhar de otimismo ele é importante, né, ele vai nos fortalecer, é uma situação que a gente vai passar e que nós teremos aí muitos argumentos para transparecer aquilo que a enfermagem e o papel fundamental que ela tem no acesso nos serviços de saúde, que as agências internacionais reconhecem e que dentro de casa muitas vezes a gente tem dificuldade, né? Dentro de casa, que eu digo, nos nossos espaços, né, de visitar, a gente tem dificuldade de
projetar e de fortalecer. A enfermagem não pode ser um livro fechado. Esse livro precisa ser aberto e a sociedade tem que começar a ler essa história e ajudar a escrever essa história, né? É assim que eu vejo como oportunidade esse momento que vivemos. Foi coroada, né, nessa fala, fui contemplada, coroada com a fala da Cleide, da professora Carla, quando trouxe a questão de Florence Nightingale na Guerra da Crimeia, não é? E ali desabrochou, ali nasce a nossa profissão, que tanto nos honra, não é? É aqui também que ela deve ser consolidada, é perante essa pandemia que ela deve ser de vez consolidada, para que ninguém mais tenha dúvida do que para que veio essa enfermagem, essa prática social, que uma vez bem utilizada, bem trabalhada, ela provoca mudanças, que serão, se nós, a minha geração talvez não vai mais vivenciar, mas para as próximas gerações da enfermagem, que tenham, no mínimo, uma situação mais fácil, né, do que a nossa, que a gente vem enfrentando nesses últimos anos. Que nós possamos usufruir. Né? Com certeza, com certeza. De qualquer forma, então, olha, já passamos 1 hora, meu Deus, uma delícia, eu me sinto honrada, eu fiquei extasiada com os comentários das colegas, obrigada aos colegas que fizeram os comentários. Teve um dos comentários, né, Flávia, com relação... olha que amor, ela está me ensinando. É o penúltimo. Eu achei muito interessante. Quer ver? Cadê a tia Flávia aqui? Olha, professora. Peraí. A pandemia. É antes da pandemia? Tem outra. Eu te mandei o último, começa com obrigada. Quando a Lau reforça assim, ó. Quando o profissional se distancia da rotina do meio acadêmico, surgem inúmeras dúvidas sobre como ingressar no mestrado. Olha que legal. Fale conosco. Como ingressar nesse mercado? Como sugestão, seria excelente que o Corém prestasse esclarecimentos sobre os editais abertos, elucidando as etapas necessárias para a seleção dos mestrandos e estreitando o profissional do meio acadêmico junto ao profissional que está na assistência. Ela ainda reforça, a Lau, que graça, obrigada, irei participar de todos os eventos possíveis, graça, já estou achando adorável a minha colega aqui, e multiplicar informações. Ela atua na coordenação da APS e percebo com os colegas a sede de fazer, porém tropeçamos de como fazer. Estou à disposição do conselho. Nossa, Lau, que mais colegas tenham essa sensibilidade que tu estás tendo, essa clareza no expor essas dificuldades que a gente realmente vivencia, né, professora Carla? Nós temos, talvez não ainda de forma adequada, todos os editais que a universidade, principalmente a federal, nos encaminha, de doutorado e mestrado, a gente tem divulgado nos sites, mas talvez a gente tenha que pensar de outra maneira, de chegar mais perto dos nossos inscritos, para que vocês tenham acesso a essa possibilidade que o COFEM, aquele que nós pagamos uma vida inteira para poder trabalhar, né, foi estratégico, essa parceria junto à CAPES e trazer um mestrado profissional, né? Nenhum demérito para o acadêmico, pelo amor de Deus, mas a importância da questão, quando a gente fala de inovação, conforme a professora trouxe, essa questão da mudança, de reconstrução e tudo mais, a necessidade e a importância do mestrado profissional. Sintam-se todos convidados, desde hoje, para estar conosco nas nossas lives, esse ano um pouquinho conturbado, pelo fato que tudo foi modificado, sintam-se parceiros nossos, tragam, por meio de ouvidoria, tragam sugestões, críticas também, mas o Corém somos todos nós, né? Essa ideia que a gente tem às vezes, e estou muito feliz de ver um número expressivo de candidatos a vereadores, colegas nossos, técnicos de enfermagem, enfermeiros. Esse é um estímulo que o COFEM, bem como o Corém, tem pedido aos colegas, por favor, ocupem esses espaços, porque o poder de decisão está na caneta desses parlamentares. Vejam, nós somos 2 milhões de trabalhadores,
108 mil aqui no Paraná, nós temos uma enfermeira deputada federal nos representando nesse mundo todo. Precisamos de mais colegas com o compromisso, né, junto à sociedade que nós assistimos, bem como junto à categoria, para melhores condições de trabalho, né, de maneira a gente assistir com qualidade e segurança. Simone, Diga. mesmo adiantado da hora, se me permite, Claro. né, respondendo ao colega em relação à divulgação, Por favor. na universidade nós temos vários meios de comunicação e divulgação. Então, pelo Facebook, nós temos a página da Universidade Federal do Paraná, que veicula frequentemente as notícias da enfermagem. Nós temos um projeto de extensão que se chama Saúde nas Mídias, que também divulga, né, vários cursos, vários editais, né, de seleção. E nós temos também o grupo do GPP-GPS também no Facebook, em que a gente vincula também os editais e outras informações. Eu faço também divulgações que são apropriadas do meio acadêmico no meu Facebook, então quem quiser também, Carla Cruzeta Figueiredo, né, também tem esse acesso, né, e pode me adicionar, né, a gente está aí na era digital, né, curte o canal, mais ou menos assim. Compartilhe. Compartilhe, né, então acho que ficam esses canais de comunicação que são abertos, até porque vincular e-mail, às vezes a gente acaba não olhando, passa prazo e às vezes está navegando aí pela rede social, recebe uma notificação, né, e acho que facilita o acesso também à informação. Então, coloco à disposição os canais aí da universidade, né, para que os colegas tenham acesso, né, à divulgação dos nossos trabalhos também. Excelente, excelente. Professora Carla, minha colega Cleide, futura mestre em enfermagem, não é? O meu muito obrigada, Saio, eu digo que em algum momento o coração da gente fica bem pouquinho mais leve. Escutar essa iniciativa, essa possibilidade, esse reforço para o nosso dia a dia na enfermagem, nos enche de esperança e nos dá fôlego para, inclusive, continuar. Então, muito obrigada, professora, muito obrigada, Cleide. Né? Com certeza vamos voltar a nos ver, não é? E aos colegas que nos assistiram, obrigada pelas intervenções, pelas ponderações, não é? Pela sensibilidade, acima de tudo, pela sensibilidade com relação à temática. E nós estamos juntos, sempre, sempre. Muita gratidão. Para nós. Obrigada, professora. Muito obrigada. Muito obrigada. Um abraço para todos. Uma boa noite. Até. Obrigada. Até. Foi? Agora tem que ver o Manuel para me